Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, mais uma vez para a gente falar sobre algumas coisinhas que são interessantes para gente ter um pouquinho de informação, né? Eu acho que assim é super importante que algumas informações cheguem até a gente de coração. Tem muitas coisas que eu falo que realmente vêm assim, vêm à tona, como se fossem memórias surgindo. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus, né? Sobre esse ser que esteve na Terra, que trouxe tantas informações, que veio com um grande projeto, né? E que iria viver, sabe, uma longa vida. Mas ele desistiu quando ele viu que ele não estava lidando com raças muito primitivas. Ele sabia que ele tinha que abortar esse projeto. Então, sejam bem-vindos a esse quadro Apometria Quântica. Eu fico muito honrada e feliz de estar trabalhando aqui, né? Meu nome é Ana, faço meditações coletivas no YouTube, trabalho com sirianos, pleiadianos e arcturianos, com a energia deles, né? Foi toda uma preparação durante longos anos para a gente começar a trabalhar dentro da apometria, né? Que era a técnica que eu trabalhava. Então eu pedi permissão para me trabalhar com essa técnica, né? E eles são seres que nos deixam muito livres, né? Muito livres para tudo. Eles te dão a liberdade, mas principalmente os sirianos são os nossos pais e são muito, muito, muito amorosos conosco. E eles estão sempre nos protegendo, né? Protegendo os seus aqui na Terra. Tanto os humanos quanto os felinos de toda a espécie e quanto também alguns mamíferos, muitos mamíferos praticamente toda a cadeia aquática do mar, né? Porque é muito significativo, a gente não sabe, né? A gente pensa que você tem que encontrar apenas em vasos, em tabuletas, em pergaminhos, os segredos da Terra e os conhecimentos que nos foi tirado. Mas tem muita coisa, sabe, nas lâminas da água, né, guardadas, principalmente nos lugares mais frios, né? Nos polos da Terra, ali tem muitos segredos. Não só segredos físicos de construção, mas também segredos milenares na água, né? Em determinados pontos tem bibliotecas ali viva, né? Guardando os segredos da Terra. Para quando o ser humano evoluir mais, sim, ele ser informado e fazer parte do estudo terreno na Terra, né? Isso é uma incógnita para o ser humano, né? A gente percebe que muita coisa está sendo descoberta, né? Então, meu Deus, como é que os arqueólogos estão descobrindo, trazendo à tona, mas isso tudo é proposital, minha gente, entendeu? Eles têm uma tecnologia, eles são tão sábios que eles fazem com que aos poucos tudo isso venha à tona, né? Isso não é que estivesse ali soterrado ou alguma coisa parecida. Ali é construído, né? Eu não sei de que forma eles constroem, mesmo você fazendo teste de carbono, a idade volta ao passado, mas ali é realmente um registro que eles querem mostrar para a humanidade que eles estiveram na Terra, que eles permaneceram conosco e que eles são os nossos pais, né? Jesus tinha essa sabedoria, né? Então nós vamos saber, assim, Jesus, né? Jesus foi um ser interdimensional que veio para a Terra, né? Ele veio assim bem livre, né? Ele precisou passar por alguns processos e desses processos um pouco mais para frente a gente vai falar. Eu vou falar 20 minutos, né? Porque eu falo muito, então vou falar 20 minutos. E eu me atropelo porque as informações vêm, né? Muita coisa não é de roteiro, de script, nem nada. É simplesmente as informações vêm na mente, vêm as memórias, vem a visão. Eu estou conversando com você e passa um quadro, como se fosse um filme,
aquilo na minha mente, eu vejo e eu vou relatando o que eu estou vendo. Isso é comum acontecer na minha vida. É por isso que eu tenho acesso com muita facilidade nos trabalhos espirituais, nas faixas de passado das pessoas, né? Porque é muito fácil para mim até estar conversando com uma pessoa e quando eu estou conversando com ela eu visualizo uma faixa de passado, uma faixa que está sendo prejudicial no momento para ela, atualmente, né? Ou uma consciência agrupada nela, uma personalidade ali influenciando, né? A pessoa completamente. Isso é normal para mim. Então eu procuro viver com essas situações e viver com essas realidades que me são mostradas, né? Não agrido nenhuma, não faço disso um objetivo na minha vida, porque eu acho que assim, você tem que ter momento espiritual e você tem que ter momento de vida normal. Então você não pode viver o tempo todo falando de espiritualidade, né? Você tem que viver o teu cotidiano, absorvendo as coisas que acontecem no teu cotidiano e deixando essas coisas fluir, deixando elas fazerem parte da tua vida, né? Então, isso é super importante, porque isso mantém um equilíbrio, né? Senão você se torna fanático. Você só quer falar das coisas que você acredita para os outros. E você quer incutir na mente das pessoas que elas têm que acreditar no que você está falando. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Uma das coisas que eu percebo, assim, antes de falar a respeito de Jesus, é que as pessoas, por exemplo, elas citam muito frases e citam muito para mostrar para as outras que ela tem um grau de leitura, um grau de cultura. Aí cita Platão, cita Aristóteles, cita Mesmes, cita um monte de personagens do passado, né? Isso não faz parte e não exercita a mente criadora. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas leem os livros, pegam os trechos e começam a citar, fazer as citações nas suas publicações, para mostrar a sua intelectualidade. Muitas vezes nem tem intelectualidade, são baseadas nos seus dogmas religiosos, traz isso para mostrar para as outras pessoas e para vender para as pessoas, né? Então, assim, é muito, muito bom você ler, leia bastante, adquira muita cultura, mas exerça o teu poder de criação sobre o que você leu. Então, ao invés de, por exemplo, você citar, Platão disse isso, aquilo, acrescente, faça um trecho em cima daquilo que você leu e exerça a sua própria criação. Crie o seu próprio texto, né? Isso é super importante, porque aí você não fica baseado no passado, você está no presente e no futuro. Então faça isso constantemente, exercite, é dessa forma que a mente precisa ser exercitada. Tem muita coisa que você, quando você abre o passado, você vai para o passado e atualmente não evolui. E a mente, ela precisa dessa evolução constantemente, a todo momento. Assim como a nossa mente, como o nosso corpo, como o nosso espírito, né? O nosso cérebro precisa de silêncio, ele também precisa absorver conhecimento, né? E esses conhecimentos, eu falo, gente, a minha amiga Isabelle Sabrier, ela falou que eu acho que fui francesa, porque eu troco muito singular pelo plural. Não liguem, tá? Então, até me perdi do que eu estava falando. Eu tenho essas manias de ir e vir, né? Eu estou mais lá do que cá, né? Então é assim. Mas exerça a sua mente dessa forma, né? Quando você lê algum trecho, crie em cima. Isso vai fazer parte da tua criação. Isso vem a tua assinatura. É você o produtor disso aí, entende? Então faça isso, né? Isso é muito bom para a tua vida. Então Jesus foi realmente um ser interdimensional. Ele, antes de vir, ele veio de Sirius A, um mundo extremamente evoluído. Nós temos vários, Sirius A, Sirius B, Sirius C, Sirius D. Todos eles têm uma característica, né? Uns mais evolucionários, já mais evoluídos, outros em evolução, outros muito parecidos conosco, né?
nas viagens, inclusive para a Terra, eles podem assumir a característica de onde eles estiverem. Se eles estiverem na China, eles vão se mostrar como chineses, né? Eles não podem se mostrar como energia. Então a energia deles ela pode se transformar momentaneamente ou durante o tempo que eles estiverem na raça ou na região ou no continente que eles estiverem, né? Se eles estão num plano de ação junto com o exército dos Estados Unidos, eles se mostram de uma forma muito forte, né? E até meio dura, mas eles têm que impor respeito. Eles não impõem a violência. Eles são seres muito amorosos, apesar de quando eles estão em missão, né, junto com o exército, eles se mostram mesmo bem corpulentos, assim, bem fortes, né? 2, 3 metros de altura, para mostrar para eles que eles, não é uma imposição, mas mostrar para eles o quanto potentes eles são e o que eles podem fazer, né? Então ele veio autorizado pelo Conselho dos Anciãos, que realmente eles que governam toda a galáxia. Então ele foi autorizado, fez um projeto e foi autorizado para vir para a Terra, né? E a sua concepção se deu na 6ª dimensão ou na 7ª dimensão, né? Maria, houve um desdobramento de Maria, né? Maria foi, porque Maria era um ser que vivia junto com os essênios de uma forma muito interior, né? E José era exterior, José era mais do povo. Então os dois se desdobraram e fizeram a concepção, né, energética de Jesus. Jesus ficou no ventre de Maria os meses sendo gerado, mas em espírito ele ficou baixando as vibrações. Ele tinha que baixar as vibrações para chegar ao mundo terreno são e salvo e permanecer aqui os 33 anos. Então ele tinha que ficar esses anos todos na Terra num corpo humano, né? Eu sempre falo que as obras de Jesus o tornou imortal, porque ele já era um ser imortal, mas ele tinha que permanecer na Terra com a massa sólida do corpo humano e se mostrando como um ser normal, né? Muito atlético, muito bonito, assim, um magnetismo muito forte que penetrava nos olhos das pessoas. Jesus, quando olhava para as pessoas, que quando ele olhava ferozmente, ninguém conseguia permanecer olhando para ele, né? O magnetismo dele era muito forte. Mas também quando ele olhava com bondade, ele tinha a capacidade de mostrar a bondade tão perfeita que atingia as pessoas e curava, apenas com um olhar, né? Então, para você ver o poder que Jesus tinha, um poder espiritual dado pelo Pai, né? E também trazido do mundo dele, né? Se aprimorou junto com os essênios, né? Isso foi tirado da Bíblia, né? E sua mãe, Maria, ela foi uma grande maga, assim, que eu falo assim, ela tinha um vasto conhecimento de ervas. Então, ela preparava os remédios para os doentes, né? Ela tinha um conhecimento de magia muito grande que foi aprendido junto com os essênios, né? Ela aprendeu a força da natureza, porque antes a gente tinha realmente a conexão com a natureza. A natureza era tão respeitada que todo mundo sentia a vibração. Era tudo interligado, tudo funcionando de forma perfeita, a natureza e o ser humano, e os animais em linhas de evolução, né? Não existia esse fanatismo de credo de tantas religiões que disseminaram o mundo e que deturparam a mente humana, né? Foi necessário, talvez sim, a gente não consegue entender por quê, mas se foi necessário, foi necessário. Mas a gente está num processo evolucionário agora muito grande, muito forte, e a gente precisa
caminhar em direção realmente dessa nova luz que está vindo para a Terra, né? Então ela realmente, era impressionante a capacidade dela de autocurar, fazer com que as pessoas fossem induzidas pelas palavras e tomar os remédios que ela dava. E assim Jesus cresceu, né? Sabendo que sua mãe tinha essa sabedoria inata, ele aprendeu muito com a sua mãe, mas também aprendeu muito com os essênios. Os essênios eram grandes curadores. Eles viajavam pelas cidades, levando o conhecimento deles de erva, levando os unguentos, levando o elixir, levando os remédios. E muitas vezes, a maioria das vezes, faziam troca. Só recebiam o que era necessário, porque eles não precisavam de mais nada, eles tinham tudo, né? Eles trabalhavam com agricultura, eles tinham tudo o que precisavam. Eram seres vegetarianos, só para você ver a lindeza dessas almas, com grandes conhecimentos. Também vieram de Sirius A. Os hebreus também vieram de Sirius, né? Mas não de Sirius A, né? São toda a geração hebreia aí, você sabe, eles têm, se você olhar os hebreus, se você olhar o povo do Oriente, olha os olhos. Olha os olhos dos indianos. Eles têm uma beleza, uma formosura e um magnetismo no olhar muito forte. Mas é um olhar de bondade. E por incrível que pareça, a gente tem que entender que é necessário ter esses lugares no mundo. São lugares de aprendizado. Já imagina se o mundo fosse todo industrial? Tudo no mundo fosse tudo muito perfeito, muito rico. Onde isso daqui é uma escola. Então você precisa passar por determinados lugares para você, como aprendizado para você. Não como se você tivesse que pagar por algo, mas é uma forma de você aprender, evoluir e consertar o que você fez ou se você falhou. Então, é necessário esses lugares de crenças, é necessário na Terra esses lugares de pobreza, porque é na pobreza que você aprende a ter humildade e você aprende a ser feliz. Mesmo com tão pouco que eu vejo nos lugares mais pobres, as pessoas expressam sorriso. Eu morei no Nordeste, eu morei em Recife e morei em Fortaleza, né? E por incrível que pareça, Recife me marcou muito, porque eu via a pobreza das pessoas, né? O sacrifício que as pessoas faziam para sobreviver, para comer algo, né? E elas estavam sempre, isso que eu aprendi com elas eram sempre gratas por tudo que elas recebiam. Elas não se importavam se tinha, se não tinha, mas elas estavam prontas a te ajudar, prontas a te servir, prontas a te dar. Bom, então isso aí eu aprendi realmente a grandeza da alma das pessoas no sofrimento, né? Como é que elas desenvolvem, mesmo com tanto sofrimento, com tanta falta, amor. E eu vejo isso nos indianos, eu vejo isso no Oriente, eu vejo isso em países muito pobres. Quanto mais pobre o país, não sei se você percebe, mais felizes as pessoas são, né? Porque elas são felizes com o que elas têm. As pessoas não precisam ter para ser felizes. Acima da crosta terrestre tem naves invisíveis. E essas naves têm usinas atômicas para produzir maná. Foi por isso que Moisés, ele permaneceu com os hebreus 40 anos, né, caminhando pelo deserto. Então, você imagina que Jesus ficou nesses 40 dias e 40 noites se alimentando do maná. Eu não sei a água, o que ele bebia, né? Alguma fonte talvez, né? Mas ele ficou em processo de meditação. Foi tentado por Satã, né? Satã oferecia para ele riqueza e ele não aceitou, porque ele sabia que ele já era dono de tudo aquilo, né? E ele não precisava que alguém desse para ele.
ele não precisava, né? Mas ele queria, era a tentação, como todas as pessoas que trabalham para a luz, elas são tentadas, né? Diariamente, elas passam por tentações, principalmente quando você está limpando o teu corpo e você quer uma nova vida para você. Aí vem os famosos que as pessoas falam ataque. Não é ataque, gente, é simplesmente você se deixando abrir para que eles possam entrar, tá? Então, como é que Jesus ficou nesse tempo? Quando Jesus voltou para o vilarejo onde ele morava, ele voltou um trapo, ele voltou com roupa suja, como um mendigo, né? As pessoas olhavam ele como se ele fosse um louco, mas ele não se importou, né? Ele entrou dentro da casa dele, nem a mãe dele reconhecia ele. Ela foi, banhou ele, limpou ele, lavou ele, vestiu novas, trouxe as batas, vestiu o seu filho amado e ele prosseguiu com a sua missão. Isso é uma coisa assim maravilhosa de Jesus, né? É uma pena que muitas mensagens realmente verdadeiras foram tiradas da Bíblia, porque nós teríamos hoje verdadeiros conhecimentos do que realmente foi a grandeza de Jesus Cristo, mas desse irmão querido e nosso irmão maior, que nunca quis ser Deus. Ele quis ser apenas um homem que trazia boas mensagens através de parábolas para as pessoas e que tinha o poder de curar pelo seu magnetismo, pela sua energia, né? Não pense que também tudo você tem que desenvolver, porque você tem um corpo limitado. Então você tem que passar por estudos, aprendizado, para você desenvolver essas coisas, né, para você. Então vamos lá, mais uma vez. As crianças do futuro. Eu gosto muito de falar das crianças do futuro. Quando a gente trabalha com essas raças sirianas, principalmente, eu sou muito vinculada aos sirianos. Eu adoro os pleiadianos, eu tenho a semente pleiadiana, arcturiana, mas a minha origem é siriana. Então, as crianças do futuro, né? Daqui a 50 anos, eles me falaram, né? Não é imaginação. 50 anos vai começar a vir as crianças hermafroditas de Lemúria. E elas vêm assim porque existe o homossexualismo hoje, né? O homossexualismo é como se fosse uma preparação. O homossexualismo ele já vem desde o primórdio dos tempos, desde que a gente se entende, né? Mas a raça lemuriana ela vai voltar novamente e ela vai voltar através dos hermafroditas na Terra, trazendo. Então essa preparação que já tem tantos mil anos é toda para dizer que os lemurianos estão vindo e vão trazer realmente uma nova concepção de viver na Terra sem preconceito, entendendo que o ser humano que está hoje com as duas almas, ele vem agora pronto, mas eles não vêm assim afoito para utilizar eles vêm com respeito, trazendo novas mensagens para a Terra, né? E novos conhecimentos lemurianos. As crianças vêm trabalhando muito com a mente, elas já vêm com a mente programada para se fazer uso delas. Então elas não vão mais querer estar em determinados lugares, tudo que elas quiserem, elas vão começar a produzir pela mente, viajar pela mente, atravessar a parede pela mente, né? Vai haver uma mudança muito grande, né? É claro que tudo vai continuar de algum jeito, de alguma forma, mas não sob o domínio do mal. E se nós tivermos que passar, se tivermos que encarnar em lugares pobres, nós vamos encarnar e nós vamos levando sabedoria para esses lugares, trazendo mais conhecimento para que as pessoas também absorvam isso aí. E que novas pessoas também venham e passem pela mesma evolução nesses lugares, evoluindo na bondade e no amor, né? E na gratidão, e na compaixão. Sem compaixão não existe amor. Evoluindo pelo amor. Meu nome é Ana,
eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês façam uma reflexão a respeito disso, né? Como é bom a gente viver na Terra, como é bom a gente estar na Terra, como é bom a gente amar todos os seres da Terra, né? E como é bom a gente desenvolver o amor para as pessoas, e não deixar que nada te abale, né? Eu tenho grupos no Telegram, Apometria Quântica no Telegram, eu tenho grupos no WhatsApp, Apoquanto, tenho um canal Ana de Fávero no YouTube, onde eu faço as meditações coletivas, e tenho também no Facebook, minha gente, sabe? O Facebook é Apometria Quântica, tem um símbolo, uma nova consciência universal, e eu tenho a minha página Apoquanto no Facebook, e o meu perfil no Facebook também. E no Instagram, Apoquanto. Ali eu tenho as fotografias, algumas fotografias, eu não coloco todas, eu coloco algumas fotografias dos trabalhos espirituais e do que a gente consegue diagnosticar atrás das pessoas. Então, eu espero que vocês fiquem bem, um beijo no coração e até a próxima. Ou até o próximo vídeo, né? Beijo. Beijo com muito carinho e muito amor. E até mais. Esqueci de dar o beijo.